Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André e ore pela bondade e graça do Senhor. Estou aqui reunido junto com vocês. Nos próximos minutos, eu gostaria de liberar sobre a vida de vocês uma palavra abençoada diretamente da parte do Senhor, com o tema O legado de um pai, como deixar marcas eternas nas vidas dos filhos, né? É muito importante que a gente aborde esse assunto no dia de hoje. Hoje é o dia dos pais e para que eles possam ser inspiração na vida dos seus filhos. Mas antes da gente começar, queria pedir para você que não é inscrito no canal aqui, a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar conteúdos como esse para abençoar a sua vida, fazer você crescer através da fé, te edificar, refletir, para que você possa viver literalmente chuva de bênçãos aqui na terra e ainda de quebra, irmão, você poder abençoar a igreja, a comunidade da fé, aonde você congrega. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Eu vou estar lendo aqui no meu iPad a palavra de hoje. Eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção. Amém? A palavra de hoje, irmãos, ela se encontra no Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 7, que diz o seguinte: que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em teu coração, e ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando eles estiverem em casa, converse sobre elas quando eles estiverem pelo caminho, quando eles estiverem deitados e eles se levantarem. Vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, eu gostaria, Senhor, deste momento de pedir, Senhor, espírito de revelação e sabedoria. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie enquanto exploramos a Tua Palavra, para que possamos entender como deixar um legado duradouro na vida dos nossos filhos. Que as palavras faladas hoje toquem no coração deles, inspirem e mudem, para que eles possam glorificar o Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Como eu tenho falado, irmãos, a primeira coisa, acho que importante para a gente começar aqui, é falando realmente o conceito de legado. Eu gostaria de ler essa parte aqui para vocês. Legado, né, é o que nós deixamos para trás. Ele vai muito mais além, realmente, do que bens materiais, que uma casa, um carro, muito mais do que realmente uma faculdade ou algo financeiro, por assim se dizer, irmãos. A nossa influência como pai é muito importante no desenvolvimento da vida da criança, do adolescente, né? Porque vai definir literalmente o futuro deles aqui na terra e também na eternidade. Dito isso, quando a gente lê a palavra aqui em Deuteronômio 6, capítulo 6 a 7, a gente vê que há uma instrução da parte de Deus para nós pais. Nós temos essa obrigação. Então, papai, você que está me ouvindo aqui nesta manhã, né? Ou mãe que está instruindo seus filhos a que um dia se tornarão pais, é importante que a gente entenda isso. A palavra de Deus, ela fala o quê? Que nós devemos instruir a criança no caminho, nós devemos ensinar. Muitas vezes a gente vê os pais, eles não ensinando a criança, não ensinando o adolescente, não ensinando o jovem no caminho. E o que acontece? Quando eles crescem, eles se desviam da presença de Deus, eles se desviam da igreja, eles deixam o caminho do Senhor, eles deixam um princípio bom, e eles vão procurar no mundo algo que eles nunca irão encontrar. Na verdade, a Bíblia fala que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Muitas vezes a criança, o adolescente, o jovem, ele não vai para o mundo simplesmente porque ele quer. Às vezes foi uma falta de instrução de um pai. Às vezes foi a falta de um ensino, né? E uma persistência, como a palavra fala. Então, assim, ensina. Em todo tempo, pai, que você tiver
um tempo com seus filhos, com a sua filha. Tenha um tempo de comunhão, um tempo de espiritualidade, um tempo onde você possa ensinar a palavra de Deus, que você possa ler, tirar as dúvidas deles, porque isso é muito importante, né? A gente vê hoje que com o desenvolvimento do mundo, né, irmãos, os filhos, a criação dos filhos cada dia está mais precoce. Por que eu falo isso? As crianças hoje, elas querem se tornar adultas muito rápido. E isso está gerando muito conflito na humanidade, porque há um despreparo sobre a vida dessas crianças. Já começa por aí. A segunda coisa é que os pais, muitas vezes, eles não querem gastar um tempo, né, para ensinar a palavra de Deus. A gente vê que tem pais que gostam de terceirizar a responsabilidade deles para uma televisão, para um Netflix, para um streaming, né? Para algo que possa chamar a atenção dessa criança. E muitas vezes essa criança, ela recebe a instrução de um desenho, ela recebe a instrução de um anime, ela recebe a instrução de um filme, de uma websérie, uma novela, né? Então, o que será que eles estão observando? O que será que eles estão aprendendo? O que será que eles estão alimentando? É importante você, como pai, né, colocar o fundamento. Segundo as estatísticas, já foram comprovadas, e aqui eu digo que não estou desmerecendo, né, ninguém, mas a influência de um pai dentro de uma casa é muito maior do que de uma mãe. Segundo as pesquisas, né, casas onde a mãe era a matriarca, não tinha um pai, havia 50% de chance de o filho se desviar, o filho ir para o mundo, o filho ir para as drogas, para o mundo do crime, né? Havia 50% e 50% de estar no caminho certo, de ter uma vida. Agora, quando há um pai dentro de casa, a estatística sobe consideravelmente para 78%. Então, a gente vê a importância que tem um pai dentro de um lar. E é importante que você instrua a criança, instrua o seu filho, a que ele cresça, a que ele amadureça e saiba honrar e obedecer à vida de um pai e principalmente a Deus. Geralmente, a gente que tem filhos, irmãos, a gente ensina a palavra e tá certo que as crianças, a princípio, ela vai porque um pai pediu, uma mãe pediu, ou está indo por um outro motivo para a igreja. Mas vai chegar um determinado momento na vida dessa criança, desse adolescente, vai se tornar um homem, uma mulher, que ela vai ter que fazer as próprias escolhas dela. Ela não vai poder se apoiar no Deus do pai ou no Deus da mãe. Ela vai precisar aprender e conhecer quem é o próprio Deus dela. A gente vê isso muito bem retratado, né? No Antigo Testamento, quando Jacó ele sai da casa do seu pai e de sua mãe. E aí ele precisou ter, na verdade, ali, o encontro com o próprio Deus. Até então, ele conhecia o Deus do pai dele, o Deus de Isaac. Mas depois da primeira experiência, por assim se dizer, ele realmente teve um contato com o próprio Deus. E fez uma aliança e permaneceu na fé. Então, é importante que sejamos exemplos para a próxima geração. É importante que você ensine a criança, né, como a palavra diz, no caminho deve seguir. Muitos pais falam assim: filho, vai para a igreja, filha, vai para a igreja. Mas o pai não vai para a igreja. Mas a mãe não vai para a igreja. Mas eles não obedecem, eles não seguem as escrituras, né? É como se dissesse assim naquele dito popular: faça o que eu estou mandando, mas não faça o que eu estou fazendo, né? Então tem bastante pai e mãe que faz isso. E aí o que acontece? Quando a criança envelhece, né? Ela atinge uma maturidade maior, vira um moço, uma moça, eles não têm princípios e não têm caráter. E aí há uma confusão na mente. Por quê? Há uma guerra hoje no mundo de ideologias, de várias ideologias,
de conceitos errôneos, mentirosos, que querem arrastar os nossos filhos para o inferno, querem arrastar para fora da presença de Deus. E às vezes o pai e a mãe, eles gastam tanto tempo, né, cuidando do filho, da filha, dentro de casa, contra o traficante, contra o abusador, contra o bandido, o ladrão, né, o estuprador, mas deixe de cuidar das coisas mínimas, que é o quê? Uma rede social, é uma televisão, como eu falei ali anteriormente, é um conteúdo digital, porque hoje o mundo está globalizado, que está influenciando a mente da criança. Aí imagina, você não está educando bem como um pai, você não está dando a instrução, né, da palavra de Deus para o teu filho, você não está botando valores nele, você não está colocando base para a vida dele. E como você não está fazendo o seu serviço bem, o mundo está fazendo. Porque eu não sei se vocês já pararam para observar os conteúdos que hoje a gente vê nas redes sociais, mas a maior parte deles, né, são conteúdos nocivos para a vida dos nossos filhos e até mesmo para a gente. Então a gente precisa observar. Você, pai, você precisa ser um exemplo de pai dentro da sua casa. Você precisa formar, né, o caráter do seu filho, da sua filha. A gente sabe, irmãos, que as meninas, o primeiro amor da vida delas, né, é o pai. Porque o pai, ele é o príncipe encantado delas. Você pode ver que elas se apaixonam primeiramente pelo pai. Então, assim, elas vão procurar no mundo, né, um príncipe encantado quando elas crescerem, por assim dizer, um marido, um esposo, pelo espelho que tiveram dentro de casa. Então é importante que nós, como pais, sejamos exemplo dentro da nossa casa. Agora, o garoto, o menino, ele quer ser como o pai, porque ele vê o pai como um super-herói. Antigamente, nas gerações antigas, né, a gente perguntava para as crianças: o que você quer ser como menino quando você crescer? Ah, eu quero ser como o meu pai. O meu pai é meu herói. Aí você ouvia o pai orgulhoso, você via o brilho nos olhos da criança, você via os brilhos, né, nos olhos da moça. Por quê? Porque o pai era o herói deles, o pai era o super-herói, o pai era o modelo. E hoje quem é o modelo? Bob Esponja. Hoje quem é o modelo, né? Que aparece nas mídias: Pablo Vittar, Anitta, MC Pipoquinha. Então você vê uma degradação, né, moral. Você vê uma degradação, literalmente assim, dos valores, dos princípios, né, nos filhos. Mas quem está errando? Não é o mundo, irmãos. Somos nós, muitas vezes, como pais. Então, eu faço esse apelo hoje para você que é pai, para que você seja realmente um homem de Deus, para que você viva realmente o Evangelho, para que você gaste tempo de qualidade com seus filhos, porque a média hoje, irmãos, não é muito mais do que 10, 12, 13 anos que você vai ter seus filhos. E olhe lá, aí no período de inocência ali, acho que, bom, eu vou arriscar dizer ali que sejam uns 8 anos, 9. Porque eles são expostos, porque o mundo onde a gente vive hoje é um mundo maligno, é um mundo que expõe as nossas crianças, né, a conteúdos nocivos, pornográficos. Você está entendendo? E tá a lascívia, a prostituição está alastrada em todas as coisas. Então, seja um modelo dentro da sua casa. Você, homem que está me ouvindo aqui, seja um paizão. Deixe um legado do seu filho. O maior legado que você pode deixar não são bens materiais, como eu falei, não é um carro, uma faculdade, não é literalmente um bem financeiro. Eu sei que a gente vive num mundo capitalista e o que se fala hoje é muito em dinheiro, mas
o legado, o maior legado que um pai pode deixar é a palavra de Deus para o filho, para a filha. Mesmo que eles não entendam a importância, mesmo que eles não valorizem de momento, mesmo que eles não queiram, a palavra de Deus aqui em Deuteronômio diz o quê? Insista, persista, ore pelos seus filhos. Busque ensinar eles, para que eles não se desviem. Eu sei que as crianças, elas vão se tornar homens, elas vão ter as escolhas delas, elas vão tomar as decisões delas, e é para isso que nós pais existimos, para preparar eles para o mundo, né? Mas a sua parte você tem que fazer. E a pergunta que eu te faço hoje, pai, é: qual é o legado que você tem deixado para sua filha? Ou para as suas filhas? Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos? O que você tem instruído o seu filho? Você tem andado no caminho do Senhor? Você tem sido uma pessoa fiel? Um homem que fala a verdade? Um homem reto? Um homem que ora pela família, ora pela esposa? Um homem que ensina o caminho para os filhos, leva eles para a igreja, a escola dominical, para o ensino. Um filho que, ou literalmente um pai que tem participação na vida dos filhos, ou você é o tipo de pai que deixa eles jogados, que não dá atenção, empurra eles para a televisão, deixa eles saírem, ficar o tempo que eles quiserem fora, dormir, você não sabe nem o que seus filhos estão fazendo. São coisas para você refletir hoje. Deus está querendo ministrar poderosamente o seu coração nessa manhã. Falar poderosamente a sua vida. Então que você possa tomar ciência sobre isso. Se realmente que a palavra aqui em Deuteronômio 6, você está cumprindo. Você está ensinando o seu filho no caminho. Quando ele vai deitar, você está falando da palavra de Deus. Quando ele vai levantar, sabe? É muito importante que você ore pela vida dos seus filhos. Todos os dias, de manhã, eu me levanto às 5:30 da manhã, me arrumo para eu ir trabalhar, né? E eu oro pela vida da minha esposa. E junto com a vida da minha esposa, eu oro pela vida, né, dos filhos, da minha menina. Então, é importante que você tenha como sacerdote essa postura dentro da sua casa. É importante que você seja um protetor da tua casa. É importante que você, marido, você sacerdote, você pai, seja um guardião da sua casa. Porque se você não tiver tempo para cuidar dos seus, a Bíblia fala que você é pior do que um incrédulo. E Deus não se agrada. Não adianta ir para a igreja, não adianta fazer as outras coisas se você quebra princípios. Tudo que a gente aprende na palavra de Deus, a gente tem que colocar em prática. Para que mais tarde a gente não venha chorar. Mais tarde a gente não venha sofrer. E é comum, irmãos, eu falo isso por ser pastor, que muitos pais e mães, principalmente mães, né? Porque existe a maior parte da igreja hoje, posso dizer que uns 80% são mulheres, têm um coração mais sensível para Deus. Vão pedir oração pra gente como pastores, porque os filhos estão desviados. O filho saiu de casa, o filho foi pra balada, o filho tá rebelde, o filho tá na droga, na bebida, na prostituição, a filha está se envolvendo com um maior de idade e é uma confusão total. E o choro e a dor é grande, irmãos. Existem momentos que dá pra gente, através da oração, né? E a gente orando bastante, Deus reverter a situação. Mas existem situações que são irreversíveis. E você não pode correr esse risco. Proteja a sua casa. Proteja a sua família. Deixe um legado. Realmente. Como eu falei, será que seu filho e sua filha olham para você e tem honra? E vê honra em você? Tem o mesmo desejo no coração de seguir os seus passos? Ser um homem de Deus? Ou não? Eu queria deixar aqui algumas dicas, né, práticas, aqui nesse culto online mesmo,
para você que é pai, praticar dentro da sua casa, praticar sobre os seus filhos, para que você possa deixar um legado. A primeira coisa, irmãos, é importante que você dedique um tempo de oração com seus filhos, né? O maior exemplo que um pai pode dar, irmãos, não é falado, é prática. Então, seja um orador dentro da sua casa, como eu falei. Separe um tempo para orar com seus filhos. Separe um tempo para se dedicar à oração, ao jejum. A coisa mais linda, irmãos, é quando você está em família e você propõe, por exemplo, um jejum e você tira algo que você gosta também dentro do jejum como um propósito e você vê os seus filhos seguindo os seus passos. Isso é importante porque é fundamento. E a oração é a chave direta com Deus. É a chave para que a gente fale com Deus, tenha a resposta. Você está abençoando a vida do seu filho, você não está perdendo tempo, né? A segunda coisa é que você precisa ler regularmente a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e crer na palavra de Deus. Como seu filho vai andar no caminho e crer se ele não estuda? Você pega a criançada, você pega os adolescentes hoje, eles não sabem o mínimo da palavra de Deus. Mas volto a dizer, mais uma música de pornografia, de funk, essa nojeirada, né? Me desculpe algumas pessoas aqui, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas veio de formas horríveis essas músicas, né? Envolvendo sensualidade e palavras obscenas. É ensinado. Eles sabem cantar. Você abre o celular de um adolescente, você abre ali, os pais nem sabem o que está acontecendo. Não sabem, literalmente. Eles sabem tudo. Aí você pede um versículo da palavra de Deus, não tem. Eles não sabem. Então, ensina a palavra. Pai, ensina a palavra. A responsabilidade da sua casa é sua. Você é responsável pela sua casa. É o homem que é responsável pela casa, por ensinar a esposa e ensinar os filhos. Então, ensine os teus filhos na palavra de Deus. Não fique enchendo eles com muita coisa, mas um versículo, entenda, tem que ser aos poucos. Como na escola, você não vai dar um livro para uma criança do pré ou da primeira série para ler. Não, você vai ler um versículo e comente sobre isso. Cada um tem o seu tempo e a sua forma de aprender. A segunda dica é: seja constante na sua fé mesmo em tempos difíceis. Muitas vezes não é o diabo que deixa a gente passar por provações, são Deus. E é importante que você tenha essa consciência, que você entenda que o Senhor está permitindo você passar por uma situação para ver o que está dentro do seu coração, da sua família. Deus prova sim corações. Tem gente que atribui isso ao diabo. Tudo é o diabo. Não é tudo é o diabo. Como um pai discipula os seus filhos, Deus nos discipula. E eu quero que vocês saibam, como eu tenho falado, que o maior ensino na vida dos seus filhos, como pai, é o que você faz no dia a dia. É a prática. Seus filhos estão te observando, né? O que você vai fazer diante das adversidades, das dificuldades. Então, tenha postura, tenha exemplo como um pai. Quarto, demonstre amor incondicional, assim como Deus ama. A nossa caminhada, irmãos, a gente erra como pais, como sacerdote da casa. E você tem que ter essa consciência, que você erra, que você é pecador, que os seus filhos vão errar, estão errando ou errarão, por assim se dizer, né? Então, tenha paciência, tenha amor, ame o seu filho incondicionalmente. E eu quero deixar aqui uma coisa muito clara, para quebrar essa ideologia do inferno. Ame o pecador, mas abomine o pecado. Não negocie com seus filhos pecado, mas ame eles incondicionalmente. Estejam dispostos a morrer pela vida da sua família. Você precisa ter esse entendimento, né? Porque às vezes você escuta uma ideologia do inferno, pessoas falando coisas baboseiras, dizendo assim: porque se você me ama, você vai me apoiar. Não, a gente não tem que apoiar coisas erradas, né? A gente tem a palavra de Deus para seguir. Então,
que você ame os seus filhos incondicionalmente, que você seja um braço, que você seja uma muleta quando eles precisar, que você seja um amigo, que você seja um pai, que você seja um sacerdote, que você seja um pastor do seu lar, que você possa ser o auxílio no dia da dificuldade. A palavra diz, né? Suportai-vos uns aos outros em amor. Seja um suporte na vida do seu filho. Seja um suporte na vida da sua filha. Para que o mundo não venha a ser um suporte. Para que o traficante não venha a ser um suporte. Para que a droga, a bebida, irmão, os vícios venham a ser um suporte. Você precisa ter essa consciência. Eles contam com você. Tá bom? Que essa palavra esteja no teu coração. Que essa palavra possa edificar a sua vida. Que essa palavra possa mexer nas suas entranhas. Que você possa tomar, se a partir de hoje você não tomou, uma postura como um homem de Deus. Como um macho. Como sacerdote da tua casa. Como um pai. Para que você possa deixar um verdadeiro legado. Para que você não seja como muitos pais que chegam e falam assim: minha filha não quer falar comigo, meu filho não quer falar comigo. Eles são perdidos no mundo, pastor. É muito triste. O tempo de agir é hoje. O tempo de agir é agora. Que você possa deixar o que é mais precioso nessa terra, que é a palavra de Deus, seus filhos. Porque, irmãos, homens, aqui, pais, se você deixar a palavra de Deus, embora um dia você não tenha condição financeira, embora um dia você venha faltar na sua família, embora um dia aconteça qualquer coisa na vida dos seus filhos ou na sua família, eles estão preparados para enfrentar essa vida. E melhor do que isso, eles herdarão a salvação. Vamos orar? Pai, feche seus olhos, irmãos, onde você está, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos pela oportunidade de hoje refletir sobre a importância de deixar um legado eterno. Pedimos que nos ajude a viver de forma que honre o teu santo nome e inspire os nossos filhos a seguir os teus caminhos. Dai-nos sabedoria, Senhor, hoje. Dai-nos força, amor para guiar a nossa família conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um feliz Dia dos Pais para vocês e que vocês tenham muita sabedoria da parte do Senhor, muito amor para guiar a sua família e para que você possa literalmente viver no núcleo familiar. Se você gostou desse vídeo, irmão, desse culto, se abençoou a sua vida, eu peço para você já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários e ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que você puder essa mensagem para edificar a vida dos pais e para que eles possam também deixar um legado para as próximas gerações. Eu sou o pastor André Iorri, eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo, irmãos.